Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Esse vídeo é para falar da vitória arrasadora de Francis Ngannou, 26 segundos para nocautear o Cain Velasquez no UFC Phoenix, na luta principal do UFC Fight Night que aconteceu em Phoenix. Mas antes, se você não está inscrito no canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Mas antes de falar sobre a luta, eu vou citar o nome aqui das feras que acertaram, que cravaram o resultado desse confronto, o nocaute do Francis Ngannou contra o Cain Velasquez, porque como eu tenho feito sempre, antes dos eventos do UFC, eu abri o espaço para vocês lançarem os palpites na comunidade do canal Encarada aqui no YouTube mesmo. Sempre antes dos eventos eu abro espaço para vocês, vocês mandam os palpites de vocês e quem acerta, quem crava o resultado da luta, eu cito o nome aqui no vídeo pós-luta. Então vamos aos nomes dos caras que acertaram, que mandaram muito bem nessa semana. Quem mandou bem essa semana foi Felipe de Santana Andrade, Emerson da Luz, Gabriel Ferreira, Alisson Marcos, Lázaro Júnior, Igor Oliveira e Diandro Lima de Oliveira. Travaram a vitória do Francis Ngannou por nocaute no primeiro round contra o Cain Velasquez. Então se você quiser participar, se você quiser ter o seu nome citado aqui no canal Encarada, é só aguardar que no próximo evento eu vou abrir para vocês mais uma vez o espaço para vocês darem os palpites e quem acertar eu vou falar o nome aqui no vídeo pós-luta, beleza? Então vamos ao que interessa, porque toda essa introdução já durou mais do que a luta entre o Cain Velasquez e o Francis Ngannou. 26 segundos foi só o que o Francis Ngannou precisou para nocautear o ex-campeão da categoria dos pesados. Cain Velasquez começou a parecer muito bem, preparado, cabeça no lugar, estava com a expressão muito boa, parecia que estava realmente pronto, mas o que aconteceu que um desses ataques, logo de início, ele foi para cima do Francis Ngannou e o Ngannou acertou um cruzado no Velasquez, Velasquez já balançou. Depois a gente viu no replay que o Cain Velasquez arrebentou o joelho, nessa trocação dele com o Ngannou na grade, deu para ver que ele arrebentou o joelho e ele já caiu no octógono sentindo o joelho, meio que desistindo da luta. Eu acho até que um dos golpes do Francis Ngannou acertou o Velasquez, chegou a abalar sim o Velasquez e talvez ele pudesse perder, mas eu acho que a dor maior que o Cain Velasquez sentiu naquele momento foi a dor do joelho que ele arrebentou. A gente não sabe ainda exatamente qual foi a lesão, Cain Velasquez ainda vai fazer exames, provavelmente vai passar por uma fase de recuperação mais uma vez, e aos 36 anos a gente fica preocupado com o futuro dele. Na coletiva de imprensa ele não chegou a negar que essa pode sim ser a última luta da sua carreira, então é muito complicado ver um cara de 36 anos de idade, 2 anos e meio parado, voltando contra um animal que é o Francis Ngannou, ser nocauteado dessa forma e arrebentar o joelho. Se fosse só o nocaute, tudo bem, acontece, luta de peso pesado, tudo podia acontecer, mas ainda arrebentou o joelho, então a gente começa a temer pelo futuro do Velasquez. A gente fica muito feliz quando vê esses caras de volta, mas quando eles voltam e acontece esse tipo de coisa, a gente começa a pensar se é melhor voltar mais uma vez ou se é melhor já encerrar a carreira. Muito triste ver isso acontecer com o Cain Velasquez. Vamos torcer para que não seja nada e que ele volte ao octógono o quanto antes. De qualquer forma, por outro lado, foi uma grande vitória do Francis Ngannou. Francis Ngannou que tinha aniquilado também o Curtis Blaydes na última luta em 45 segundos. Agora nocauteia o Cain Velasquez em 26 segundos. 2 vitórias em menos de 1 minuto. Francis Ngannou que chegou a disputar o cinturão em janeiro do ano passado, perdeu para o Stipe Miocic, depois perdeu para o Derrick Lewis e agora emplaca essas 2 vitórias consecutivas, quem sabe já podendo chegar aí próximo de uma chance pelo cinturão. Eu acho que provavelmente ele vai ter que fazer mais uma luta antes de sonhar em enfrentar o Daniel Cormier. Isso porque eu vi uma entrevista do presidente do UFC, Dana White, para Manon Olive no canal oficial do UFC no YouTube, onde o presidente do UFC diz que já existe uma luta planejada para o Daniel Cormier. Então quando ela sugeriu que talvez o Francis Ngannou pudesse ser uma luta boa para o Daniel Cormier, já que ele acabou de bater no Cain Velasquez, que é companheiro de treino do Cormier, de repente daria um enredo aí interessante para uma disputa de cinturão, mas o Dana White deixou claro que já existe um plano para o Daniel Cormier, já tem uma luta planejada para o Daniel Cormier, mas o Daniel Cormier ainda tem que se recuperar da lesão que ele tem, ele ainda não vai voltar no octógono, ainda não tem data para voltar ao octógono, então não dá para pensar ainda em colocar o Francis Ngannou na reta, porque ele não tem nem data para voltar e ele já tem uma outra luta planejada. Então o Francis Ngannou provavelmente vai ter que fazer mais uma luta para aí sim, quem sabe, sonhar com mais uma chance pelo cinturão dos pesados do UFC. Sobre o Cain Velasquez a gente vai ter que esperar, porque o Cain Velasquez acabou nocauteado pelo Francis Ngannou. Era um resultado completamente possível. O triste é que o Cain Velasquez estava voltando de mais de 2 anos e meio parado, então em 26 segundos ele acabou nocauteado e ainda arrebentou de brinde o joelho. Então a gente não sabe qual vai ser o futuro do Cain Velasquez. Aos 36 anos é difícil prever o que vai ser o futuro dele, ele não descartou a aposentadoria, mas só nos já esperar e saber qual vai ser o futuro do Cain Velasquez. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que acontece com o futuro do Francis Ngannou na categoria dos pesados? Comenta aí.
Valeu!